Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal. Sou a professora Hoff, graduada e mestra em letras pela UERJ. Na aula de hoje, iremos resolver uma questão de verbo que foi cobrada pela Banca IBAN em 2025. Mostrarei a vocês que cada tempo verbal, caso seja empregado de forma incorreta, poderá mudar o sentido da oração. A proposta aqui não é apenas chegar ao gabarito, mas entender o porquê a alternativa está correta e o porquê as demais estão erradas. Bora lá, gente? Vamos ao enunciado da questão. O detalhe final fica para a introdução dos antropólogos Verônica Monatini, que assina a adaptação. Essa questão ela foi adaptada, mas nada que prejudique o entendimento ou o estudo de vocês. Sem prejuízo para o sentido original do trecho acima, o verbo contido na oração entre parênteses também poderia ser conjugado no seguinte tempo do modo indicativo. Ou seja, a banca ela quer saber se vocês trocassem o verbo que está frisado ali em amarelo, que vocês conjugassem ou no pretérito perfeito, ou no futuro do presente, ou no futuro do pretérito, ou no pretérito perfeito, se a frase continuaria com o mesmo sentido. O verbo em questão é o verbo assinar, e ele está na terceira pessoa do singular do presente, modo indicativo. Todo modo verbal, que é indicativo, subjuntivo e imperativo, ele tem um sentido, tá? O presente, o indicativo, ele indica certeza, subjuntivo, algo hipotético, pode ou não acontecer, e o imperativo é uma ordem. Não vou entrar nos demais modos verbais, ok, pessoas? Porque a questão aqui ela é clara, que ela está falando do modo indicativo naqueles tempos verbais que ela deu como opção. Os tempos verbais, eles também podem mudar o sentido de uma frase, caso seja utilizado de forma incorreta. Então vamos lá, gente. O tempo presente é uma ação que está acontecendo no momento da fala, no momento que a pessoa está falando. Por exemplo, se eu falar assim para vocês, vamos supor que essa aula fosse ao vivo e nesse ao vivo com vocês eu falasse da seguinte forma: vocês estão entendendo o assunto? Esse estão é o verbo estar que está conjugado no presente do indicativo. É o verbo estar. Eu estou, tu estás, ele está. Nós estamos, vós estáis, eles estão. Então, está no presente. Ok, gente? O presente é algo que está acontecendo agora, neste momento. Entenderam? Está dando a certeza que aquele fato está acontecendo no momento. Momento da fala. Então vamos lá, vamos ver o pretérito perfeito. O pretérito perfeito, no caso, ele dá certeza de um algo que já foi finalizado. E esse algo que já foi finalizado pode ter sido até finalizado há 1 minuto, há 2 minutos, há 15 dias, há um mês. Mas ele deu certeza que aquele fato foi finalizado. Se eu der um exemplo para vocês assim, dancei por 3 horas ontem. Ele afirmou que ele dançou ontem. E aquele fato já foi finalizado, acabou. Eu viajei há um mês. Ele viajou, foi, acabou. A situação acabou. Então, o gabarito aqui dessa questão é a letra A. Ah, mas por que, Rosângela? Porque esse fato aconteceu há um mês, ou aconteceu há 15 dias, mas ele aconteceu já foi finalizado. O assina, ele aconteceu nesse momento, ele deu a certeza que aconteceu nesse momento, no presente. O pretérito perfeito, ele aconteceu há um mês, ou 2 dias, ou há 15 dias, ou há 1 minuto, ou há 5 minutos. Mas ele já aconteceu, foi finalizado. Então, se você conjugasse o verbo, colocasse, por exemplo, é o verbo assinar, correto? Está na terceira pessoa. Eu assinei, tu assinaste, ele assinou.
Então, que assinou a adaptação. Ó, o detalhe final fica para a produção dos antropólogos Verônica Monatini, que assinou a adaptação. Belezinha, gente. Iria permanecer com o mesmo sentido. A única diferença que o fato que ela assinou foi a 1 minuto, foi a 2 minutos, foi a 10 minutos. Ah, mas por que não pode ser futuro do presente? É muito simples. Porque, porque o futuro do presente é referência a algo que ainda irá acontecer. Ou seja, é algo hipotético, que pode ou não acontecer. Quem garante que esse fato vai acontecer? Se eu falar para vocês assim, amanhã irei à praia. Quem garante que amanhã eu irei à praia? Quem garante que não vai amanhecer chovendo? Quem garante que amanhã eu vou acordar bem, de repente vou acordar passando mal? Então, tudo que diz respeito a futuro é algo hipotético, pode ou não acontecer. Por esse motivo, a letra B está errada. Letra C, futuro do pretérito. O primeiro foi futuro do presente. Letra B, futuro do presente. Agora, vamos verificar o futuro do pretérito. O futuro do pretérito é uma ação que depende de outra que já foi finalizada, que também pode ou não acontecer. Ou seja, João estudaria se tivesse tempo. Vocês perceberam essa situação de dependência? Um ato só pode acontecer se o outro já tiver finalizado. Então, pode ou não acontecer. Então, nesse sentido, a letra C, que é futuro do pretérito, também está errado. Porque lá na primeira, no texto que assina, foi solicitado que analisasse a oração entre parênteses, está dando certeza que assina. Já percebemos que a B, futuro do presente, a C, futuro do pretérito, pode ou não acontecer. Por esse motivo, as duas opções anteriores estão erradas. Aí vem pretérito imperfeito. O pretérito perfeito fala sobre uma ação não concluída ou que ela se repetiu por várias vezes. Por exemplo, na infância eu sempre viajava com os meus avós. Foi um fato que sempre aconteceu. Então, vamos supor que eu colocasse assim, que assinava a adaptação. Ela não assinou uma vez somente, então assinou várias vezes. Porque se o pretérito imperfeito demonstra, informa que é um tempo que uma determinada ação ela se repete por várias vezes, logo não há possibilidade de ser alternativa, visto que ela assinou uma única vez. Deu a certeza que ela assinou uma vez. Como que eu vou trocar por um termo verbal que informa que ela assinou várias vezes? Então mudaria totalmente o sentido da frase, gente. Ok? Então vamos lá. Eu já botei o gabarito bonitinho para vocês. Espero que gostem. Espero que tenham compreendido. Curtam o canal, se inscrevam e eu trarei uma outra questão em relação a verbo nessa mesma batida, ok? Eu sei que as minhas aulas ficam um pouco extensas, mas eu gosto de explicar passo a passo, ok, pessoas? Bem, então boa noite e até a próxima.